boa noite a todas, todos e todos. Uma saudação especial pelo fim do ano, uma saudação especial a todos e todas que acompanharam este projeto, esse canal no seu primeiro ano de muitos anos, o projeto Adzile Yango. Esse projeto que iniciou-se entre trancos e barrancos e sonhos e planejamentos no começo, em fevereiro deste ano, e vai chegando à sua meta de dever cumprido nesse o ano de 2021. Já estamos no dia 27 de dezembro e essa data é importante, emblemática para nós que trazemos esse Adzile Yango, essa minha ancestralidade. No caso, como eu venho vos explicando nos últimos vídeos, essa nossa ancestralidade, essa nossa vontade de resgate, essa nossa vontade de mergulharmos e voltarmos à nossa origem, ao nosso Ipori, a nossa ideia de voltar àquilo que nós éramos, àquilo que nós fomos, de alguma maneira participar de nossa própria história, de nossa própria cultura. Isso tudo é muito importante. E esta live, que seria no dia 30 de dezembro, foi antecipada para agora. Vocês vão poder acompanhá-la em todas as redes do nosso projeto. Podem ficar tranquilas, tranquilos e tranquilas, que quem não for, não estiver hoje aqui, não for possível ver esta transmissão ao vivo, ela ficará salva, ela ficará aqui disponível, ela será amplamente divulgada até o fim do ano. Isto não quer dizer que não haja um short video, alguma coisa desse gênero até o fim do ano, mas isso quer dizer que as nossas atividades de forma oficial estão sendo encerradas neste dia 27 de dezembro. Qual é a razão, qual o porquê, o motivo dessa data ter sido antecipada do dia 30 para o dia 27? É porque hoje é a última segunda-feira do ano, é a última segunda-feira de 2021 devotada a Babami Exu, meu amigo Exu, Laruí Exu. Então eu quis fazer esta homenagem a Exu, eu quis trazer essa homenagem a Exu, e por isso eu fiz questão de, dessa data, dessa última segunda-feira do ano, eu trazer esta conversa, esse diálogo com vocês sobre a Kwanzaa, amigas, amigas e amigos. Mas antes de nós passarmos a falar da Kwanzaa, essa festividade negra afrodiaspórica, essa intencionalidade negra afrodiaspórica, essa condicionalidade negra afrodiaspórica para buscar a nossa cultura, para buscar as nossas raízes, para buscar as nossas tradições e as nossas principais condições de começar ou de findar um ano, eu gostaria de fazer uma menção para quem puder, para quem estiver no estado da Bahia, para quem puder contribuir, para que nós tenhamos uma dignidade para as pessoas que são vítimas, que foram acometidas por esta tempestade, por esses ciclones que provocou essas imensas chuvas no extremo sul e no sul da Bahia. Existem várias campanhas que estão sendo desenvolvidas pela internet, pelas redes sociais, através de redes oficiais do estado da Bahia, de prefeituras que foram atingidas, de prefeituras que são vizinhas, e também entidades não governamentais, as chamadas ONGs, os grupos de pessoas de boa vontade que ainda existem, são numerosos nesse país, ainda bem, oxalá se mantenha assim. Então contribua, qualquer coisa entre em contato, qualquer coisa, façamos um esforço e tenhamos a oportunidade de contribuir, nem que seja divulgando, já que nem todos conseguem contribuir nos períodos difíceis e nos perrengues financeiros e econômicos que esse país vive, muito por conta do desgoverno que ele está sendo gerado. Então fica difícil as pessoas poderem até mesmo serem solidárias, serem
cooperativas, mas que a partir disso nós tenhamos a possibilidade de contribuir com as pessoas, contribuir com aqueles que estão mais necessitados nesse momento. Então, antes de falar da Kwanzaa, de um modo geral, eu gostaria de falar convosco sobre as contribuições para aquelas cidades que foram inundadas, para aquelas cidades que foram destruídas, para aquelas pessoas que perderam muita coisa, ou quase tudo, ou tudo, e até perderam pessoas queridas. Até a última informação eram 18 pessoas que tinham sido vitimadas por essas fortes chuvas ao longo das cidades do sul da Bahia. Então, procurem, se engajem em questões que são sendo desenvolvidas pela internet afora. Procurem as minhas redes sociais de pessoas que são da Bahia. Eu estou em Pernambuco, mas tento ajudar como posso. Então, tenham essa disponibilidade de ajudar, passar adiante, de pedir contribuições, poder fazer com que essas pessoas tenham uma dignidade a mais nesse fim de ano, nessa vida, né, tão sofrida, que já é tão destratada, como eu falei, desse desgoverno, dessas coisas terríveis que nós temos acompanhado nesse período ainda mais terrível de pandemia, nesse período ainda mais terrível de crise em todos os âmbitos, crises ambientais, crises políticas, financeiras, e também essa questão do virar as costas para a questão climática, que a natureza vai cobrar seu preço por isso. Mas a Kwanzaa é o tema de hoje, amigas, amigos e amigos. A Kwanzaa é uma celebração afrodiaspórica de resgate a celebrações antigas, que eu vou falar daqui a pouco para vocês um bocadinho sobre essas celebrações antigas em grupos étnicos e impérios e reinos africanos, ou seja, numa variedade, numa amálgama muito grande daquilo que se comemorava, da forma como se comemorava, mas também com uma unidade muito grande, que era agradecimento, uma gratidão e também uma permissão à natureza, um respeito máximo à natureza que os povos originários do Brasil e do nosso continente americano têm, e nossos povos, nós que somos herdeiros desses povos africanos, também temos e também aprendemos a ter historicamente. Então, essa Kwanzaa é um resgate disso tudo, é um resgate identitário, coletivo, é um resgate ancestral, e ancestral no sentido mais firme da palavra. Eu sei que a palavra ancestralidade, ela diz muito a nós, negras, negros e negros. Ela diz muito, e diz muito no sentido semântico, diz muito no sentido prático, diz muito no sentido político, social, diz muito no sentido espiritual, religioso também. Mas a ancestralidade também é reunir, fazer com que nós tenhamos recosida essas teias ancestrais, essas teias daquilo que nós éramos, essas teias daquilo que nós deveríamos continuar a ser, caso não existisse em nossas vidas esse hiato, esse divórcio, essa grande e traumática, violenta e espúria escravização de séculos. Isso fez com que nós, negras, negros e negros, perdêssemos muito dos laços que nós tínhamos em África. Não só perdemos, geração após geração, a familiaridade e a continuidade com a nossa terra. Nós também perdemos muito das nossas culturas, muito das nossas tradições. Elas foram se perdendo nas memórias de pessoas que foram separadas, de pessoas que foram imensamente torturadas. Mas há sempre uma fagulha, há sempre uma centelha, há sempre uma chama que resiste e persiste. E é essa chama que tem na Kwanzaa uma labareda que não se extingue. E isso é que é gratificante para mim, deve ser gratificante para todas, todos e todos que conhecem o espírito, vamos chamar assim, da Kwanzaa, né? E usar sempre essa expressão típica das ciências humanas, né? Considerar o espírito, a familiaridade, a construção que nós temos quando falamos em Kwanzaa, quando nós falamos em celebrar. E esse celebrar não é pura e simplesmente festejar, é também festejar, mas o celebrar também tem a ver
com resgatar, com até mesmo conhecer, porque muitos de nós não sabemos do que se trata uma Kwanzaa. Eu confesso que durante muito tempo não soube e só tenho a dimensão daquilo que é a Kwanzaa agora, que eu me propus a falar para vocês o porquê essa Kwanzaa é tão importante e a lição que ela me traz, a lição que ela nos deve trazer hoje. Começando um pouco, fiz até um pequeno roteiro para vocês, de algumas civilizações, de alguns reinos, de alguns lugares em África antigos, que são considerados clássicos, em que a Kwanzaa ela era celebrada, seja por algum motivo ou outro, ao ponto de se falar de uma dimensão religiosa espiritual, de religiosidade e espiritualidade, mas que o cerne, o núcleo duro dessa questão continuou sendo uma questão de celebração dos frutos, de celebração desse contato com a natureza e de uma espécie de compromisso, de voto com essa natureza para o ano vindouro, para a continuidade do tempo, para a continuidade das coisas que vão se dar no tempo seguinte. Então, a origem que se dá a Kwanzaa, e depois eu vou falar do que é o termo Kwanzaa, remonta a duas das grandes civilizações africanas. Digamos que quando nós falamos de civilizações africanas, tem algumas que se destacam, mas essas duas, consequentemente, são aquelas que estão em plano de maior destaque, que são o Kemet, o Antigo Egito, e a Núbia. Geograficamente são localidades, vamos dizer assim, que estão próximas, são localidades que estão perto, são localidades que estão juntas. Essa localização do Kemet e da Núbia, e essa localização da festa Kwanzaa, da celebração Kwanzaa nesses dois locais, nesses dois sítios, é o nosso ponto de partida. Outras civilizações clássicas, amigas e amigos, também desenvolveram essa questão da Kwanzaa. O Ashantiland, essa expressão eu vou vos dizer na questão mais inglesa do termo, né? Mas que hoje corresponde ao território de Gana e ao Yorubaland, que tem parte da Nigéria, Togo e Benin, aquela costa oeste africana. E podem perceber, amigas, amigos e amigos, desculpem, que nós temos aqui diferentes e distintos pontos territoriais geográficos de África. Nós primeiro falamos de um ponto a leste e mais ao norte, e agora nós estamos falando de um ponto a oeste. Se nós pudéssemos traçar uma linha geográfica, por mais que houvesse desenvolvimento e por mais que houvessem meios nesse povo maravilhoso, nesses povos maravilhosos que sempre fomos e que sempre desenvolvemos, é difícil entender que essa diversidade de locais tenha uma única raiz, tenha um único ponto em comum. Mas podemos dizer que, como tudo em nós tem um sentido coletivo que transcende as explicações histórico-culturais básicas, né, digamos assim, primitivas, aquelas que dão conta de uma espécie de telefone sem fio, nós podemos dizer que a nossa Kwanzaa, que também tem lá no extremo sul, no Império Zulu, no reino de Eswatini, na Suazilândia, que também tem grupos menores do sudeste de África, como os Matabele, os Tonga e os Lovedu. Percebam que eu estou sempre a mencionar diversos pontos cardinais, todos eles os pontos cardinais. Eu estou a mencionar todo um continente, em diversas épocas, sob diversas circunstâncias distintas, a comemorar e a celebrar uma mesma festividade, uma mesma condição de existência. Essa é a expressão que eu vos queria trazer. Para nós falarmos acerca da Kwanzaa,
nós temos muito a falar sobre a nossa dimensão existencial. Nós nos reconhecemos naquilo que celebramos e naquelas que celebramos, para aqueles e para aquelas que celebramos, da forma que celebramos e no momento em que celebramos. Todas essas condicionantes nos remetem a um único foco, a um único ponto. Nós estamos diante de uma absoluta condição, amigas, amigos e amigos, de uma absoluta dimensão existencial negra. A Kwanzaa poderia não ter esse nome, poderia ter diversas nomenclaturas em diversos locais, poderiam ter divindades outras em cada um dos locais, poderia ter um rito até distinto em cada um desses locais, mas elas tinham, sem sombra de dúvidas, sem nenhum ponto de interrogação, elas tinham uma absoluta condição de reunir elementos culturais que são preponderantes e indispensáveis para uma identificação existencial. E quando eu digo identificação existencial, é de como nós nos portamos, não só individualmente, subjetivamente, mas também e principalmente coletivamente. Como nós nos entendemos enquanto grupo, enquanto raça, enquanto cultura, enquanto etnias que têm em algum momento um fundo comum. E é isso que também quer dizer a Kwanzaa, e vocês vão ver a partir de agora esse ritual de congraçamento, esse ritual espiritual de congraçamento, de reunião, de celebração, que significa Kwanzaa. Dos 7 dias, do dia de ontem até o dia 1 de janeiro do ano seguinte. Esse já é o formato moderno, não estou aqui a me referir ao formato clássico, ao formato antigo dessas civilizações, reinos e comunidades africanas. Eu já estou a fazer uma primeira menção ao formato atual da Kwanzaa. Esses 7 dias, todos eles têm um princípio que regem, e esses princípios são todos eles princípios oriundos da própria africanidade, e também partem de um pressuposto, de um princípio comum, a pan-africanidade. Nós vamos falar aqui de um conjunto que se pode chamar de África, de um conjunto de simbolismos, de um conjunto de hábitos, costumes que podem se chamar de africanos, de coisas em comum, apesar das diferenças e diversidades que existem no continente africano, histórico e culturalmente falando. Nós estamos diante de uma pluralidade de coisas, mas que tem o que eu posso chamar de núcleo comum. Se nós considerarmos que temos uma grande célula, e podemos chamar essa célula de África, as partes da membrana, aquelas partes que estão mais colocadas externamente, que estão mais colocadas de forma mais próxima à saída, digamos assim, de comunicabilidade entre as células, elas são distintas, elas são diferentes, como nós temos células diferentes, que são as dos neurônios, temos as células digestivas, temos tipos de células que são responsáveis pelo nosso sistema de defesa, de imunidade, temos tipos de células que desenvolvem nossos fios de cabelo, desenvolvem nossa visão e que compõem a nossa visão. E tudo isso faz com que essa diversidade, multiplicidade, tenha o mesmo núcleo. Esse núcleo, aquele que está mais interno, aquele que está mais íntimo em nós, é aquilo que pode ser pan-africano. Quando eu falo que eu posso falar Xhosa, eu posso falar Zulu, eu posso falar Yorubá, eu posso falar Fondé, eu posso falar uma infinidade de línguas e uma infinidade de possibilidades, mas eu tenho uma comunicabilidade que essas línguas todas elas podem ter e elas vão ter em algum sentido, que é essa comunicabilidade, essa possibilidade de comunicação proposta por essa identidade cultural. Perceba que a nossa identidade cultural é não ser eu e não ser tu. Não há uma divisão. A nossa identidade cultural existencial mais profunda é nós que nos damos nós. Eu gosto muito dessa brincadeira gramatical,
porque ela assume uma proposta bem típica daquilo que considero como africanidade e, por conseguinte, pan-africanidade. Nós somos porque nós somos. Eu sou porque você é. Não há uma existência minha sem a sua presença. Então, quando eu falo dessa celebração, quando eu falo desse resgate, quando eu falo dessa Kwanzaa, eu não quero aqui celebrar um Natal negro, um Réveillon negro. Eu não estou a me posicionar como uma possibilidade, como uma nova possibilidade, como uma opção às festas eurocentradas do Natal, as festas com todos aqueles personagens tão bem conhecidos que são dessa época do ano, todos aqueles sentimentos e votos que aparecem em toda essa época do ano, todos aqueles sentimentos um tanto quanto duvidosos e dúbios que aparecem nas pessoas toda essa época do ano. Eu não estou aqui a me referir pura e simplesmente a esse tipo de competitividade que é típica do capitalismo, é típica dessa vida selvagem que nós temos que o tempo todo querer competir e mostrar que somos melhores que o outro. Esta não é uma característica, uma predicação africana. A Kwanzaa não é uma competição com o Natal. Inclusive, por ela ser interreligiosa, ela admite, inclusive, uma concelebração de pessoas negras cristãs, de pessoas negras de outros credos, de pessoas negras sem credo, inclusive, porque é uma celebração que ultrapassa os limites da religiosidade, seja ela qual for, e o espírito dela é cultural, um espírito de ligação, um espírito de congraçamento. Não é uma coisa que remete a uma religiosidade, que remete a uma circunstância, a um modo de ser. São modos de ser que são celebrados em suas similaridades dentro de suas dessemelhanças. Isso é importante dizer. Isso é muito importante dizer. Agora eu queria fazer uma menção ao nobre professor da Universidade da Califórnia, esse afro-estadunidense, que foi quem teve a ideia de começar a fazer esse resgate nesta época do ano, sobre os auspícios dessas datas, que foi o Ronald Karenga, mais conhecido também como Maulana Karenga Ndabisita. O Karenga, professor Karenga, ele foi quem deu o pontapé inicial, foi quem trouxe de volta essas lembranças, por ser um estudioso dos estudos africanos, um africanista, por ser uma pessoa afrodescendente, por ser uma pessoa africana em diáspora, uma pessoa negra africana em diáspora, quis, e a partir de estudos, a partir de elementos de várias e diversas formas e modos, modelos, de maneiras, pôde resgatar isso e pôde começar no dia 26 de dezembro de 1966 até o dia 1º de janeiro de 1967. Ele deu o primeiro passo nos Estados Unidos, na Califórnia, para que tivéssemos a primeira festividade contemporânea, nos moldes contemporâneos que existem da Kwanzaa. É uma festividade que já é comum nos Estados Unidos por conta dele, em outros rincões da América, também em Europa, onde também há essa afrodiasporicidade muito forte, tanto que já há uma segunda afrodiasporicidade. A Europa é caracterizada hoje, e eu pude ver isso porque tive lá, por uma infinidade de pessoas negras que já são afrodiaspóricas, ou seja, daqui do continente americano, pessoas que saíram do continente africano e que vão habitar na Europa via Portugal, via Inglaterra, o Reino Unido, via França, e depois uma geração que já vai nascendo lá, uma geração que já vai ou se refugiando ou migrando para lá, e isso já traz uma possibilidade também de ter esse resgate, de ter essa oportunidade de ter esse resgate, e isso é importantíssimo para essas pessoas também, que já são pessoas tanto quanto peregrinas, eremitas nesse mundo, né, nesse planeta. Então tudo isso é importante de se celebrar, e essa celebração Kwanzaa
vai sendo e se tornando cada vez mais popular também em Europa, popular em vários países do continente americano, a partir dos Estados Unidos, onde se iniciou tudo. E o Brasil, aos poucos, aos trancos e barrancos, sempre, o Brasil tem sempre um delay em relação a tudo, e não seria diferente em relação às festividades de Kwanzaa. A Kwanzaa no Brasil também ainda engatinha, a Kwanzaa no Brasil também ainda tem muito a ser desenvolvida, e nós, como outras pessoas, uma querida amiga Jo Gomes, como o pessoal dos Zauskush, que está aqui no Instagram, @Zauskush, se não me engano, depois eu posso colocar na descrição desse vídeo direitinho o endereço. Pessoal de outras páginas africanas, pessoas africanas, afrodiaspóricas, que assumem essa responsabilidade de divulgar a Kwanzaa. Mas mesmo assim, apesar disso, porque a Kwanzaa é uma festa familiar, uma festa de clã, uma festa coletiva, ainda há muito o que se aprender dessas tradições, desses rituais, dessas coisas que eu vou falar um pouco para vocês, en passant, que eu não tenho como falar tudo. Há uma ligação entre a comunidade da diáspora, como eu vos falei, e as raízes, né? É preciso também remeter à expressão de onde se tirou a palavra Kwanzaa. A palavra Kwanzaa é uma palavra que está no idioma Swahili. Esse idioma, para quem conhece o canal Adzili Yango, é familiar. Por quê? Porque a expressão Adzili Yango também está no Swahili. E o Swahili tem uma peculiaridade, tem uma importância e uma centralidade na questão pan-africana também, porque é um dos idiomas da União Africana. Um dos idiomas oficiais da União Africana é o Swahili. O Swahili é um idioma muito falado na África subsaariana, ao sul do Saara, em países onde o Swahili é uma língua oficial, como Quênia, Namíbia e outros países. E tem os países onde o Swahili é uma das línguas mais faladas, embora não a mais falada, mas uma das mais faladas. E é preciso que se diga, o Swahili é um idioma, não é um dialeto. O Swahili é um idioma. Possui construção gramatical, possui construção lexical, possui unidade de semântica e sintaxe. Então o Swahili é um idioma, uma linguagem. Assim como é o espanhol, como é o português, como é o grego, como é o latim, o Swahili é um idioma. E nós temos que considerar o idioma Swahili centro dessa união pan-africana, centro dessa questão pan-africana, como aquilo que dá início à Kwanzaa, que é aquilo que é o tema da nossa fala. E a Kwanzaa vem da expressão Kwanzaa do Yamatunda, que quer dizer os primeiros frutos da terra. O que o pan-africano celebra, o que o africano em diáspora celebra a partir de ontem, no dia 26 de dezembro, até o dia 1º de janeiro, os primeiros frutos, são os primeiros frutos da terra. E esses primeiros frutos da terra é uma expressão metafórica que remete a essas tradições que eu vos falei, que são do Kemet, do Antigo Egito, da Núbia, os dois grandes impérios da antiguidade, e que partem também para esses frutos da terra, da nossa terra hoje, da nossa luta negra hoje. Nós temos uma diversidade, uma infinidade de lutas, mas nós estamos ligados, muito ligados, à questão da nossa terra, nossos elementos naturais, a nossa natureza. Então, todas as vezes que nós plantamos, seja no sentido de plantar nosso alimento, seja no sentido de plantar as coisas que nós vamos precisar culturalmente, nós também plantamos espiritualmente. Nós somos seres de plantação, nós somos seres de cultivo da terra, nós somos seres que se utilizam e são utilizados pela natureza, nós somos seres de união e comunhão com essa natureza. Então a Kwanzaa é isso. A Kwanzaa é uma celebração disto, do que nós fomos lá do Kemet, da Suazilândia, do Eswatini, de todos aqueles povos e reinos, Zulu, etc., que eu vos falei no começo dessa fala, até o que nós fomos
nos tornando a par da violência racista, mas sempre cultivando as nossas identidades. Então, quando o Maulana Karenga, em 66, reestruturou a Kwanzaa, ele fez com que nós tivéssemos mais uma vez puxado dessa terra a nossa raiz. E essa raiz nos trouxe esses primeiros frutos. Os primeiros frutos, tanto no sentido histórico, como os primeiros frutos no sentido do nosso regramento espiritual, vamos dizer assim. Somos e temos uma complexidade de existência muito grande, uma complexidade estética de existência muito grande. Nós temos uma estética linda na natureza, nós somos seres lindos do ponto de vista da nossa existência negra. Mesmo que nós sejamos, em muitos momentos, apenas afro-diaspóricos, ou seja, tivéssemos tirado o nosso Ipori tenha sido arrancado de nós, porque toda vez que na cultura africana, na Yorubá e não só, temos o nascimento de uma criança, o umbigo enterrado perto de uma árvore sagrada. Mesmo que nós tenhamos perdido essa identidade umbilical, o Ipori, nessa placenta da grande mãe, da grande terra africana, nós não perdemos esses primeiros frutos, porque nós sempre vamos nos direcionar para esses frutos, nós sempre vamos nos mover para esses pontos. Então a Kwanzaa é mais um momento, é mais uma estratégia, é mais um direcionamento para se chegar à nossa verdadeira essência, que é essa essência de sermos um coletivo. Nós não somos esses padrões, esses parâmetros eurocentrados, esses parâmetros ocidentalizados, esse norte global. Nós não somos isto e apenas isto. Nós somos uma complexidade de nós que se dão nós. Eu gosto muito de repetir essa expressão. E essa relação de colheita, no sentido prático, com a ciência da agricultura, do conhecimento, do regramento do conhecimento, que é o princípio da Kwanzaa. É o princípio dessa lindeza que é os primeiros frutos da terra, e celebrar nesses últimos dias do ano e no primeiro dia do ano seguinte esse grande congraçamento, esse grande apogeu do nosso ano, esse grande apogeu da nossa existência ano a ano. E eu peguei uma história que eu achei muito interessante, que os primeiros anos da Kwanzaa eram 6 crianças que seguiam, né, com cada um com a letra da palavra Kwanzaa, que é um K, um W, um A, um N, um Z e um A. Mas tinha uma 7ª criança que estava no mesmo cortejo e chorava justamente porque ela não tinha uma letra para segurar. E esse fato compadeceu muita gente, e uma das pessoas presentes nesse cortejo conseguiu mais uma letra A, e a partir desta data a palavra Kwanzaa ganhou mais uma letra, para justamente simbolizar mais uma das questões lindas da nossa África, que é essa questão de inclusão, essa questão de adicionar, essa questão de somar, e essa questão que todo mundo convencionou em chamar de Ubuntu, que é justamente o ser porque todos são. E isso faz com que se inclua. Não há possível uma felicidade, uma satisfação, um prazer quando alguém está a chorar, quando alguém está a sofrer. Essa simbologia africana é linda, e isso faz com que nós possamos ganhar muito nesse sentimento. Veja, e agora eu vou falar um pouco sobre 2 elementos da Kwanzaa, que são elementos ligados aos princípios que regem cada um dos 7 dias da Kwanzaa, e também vamos falar um pouco dos símbolos, para poder nós termos essa sugestão de o porquê nós temos toda essa importância da Kwanzaa, de nós termos toda essa importância daquilo que nós consideramos tão forte, tão interessante, que é a nossa Kwanzaa. Os princípios que regem cada dia são chamados de Nguzo Saba, que são os valores africanos. E esses valores africanos, eles são como universais da África. Eles não são valores africanos do Quêmet, não são valores africanos do Benin,
não são valores africanos da África do Sul, não são valores africanos da Etiópia e assim por diante. São valores africanos que são encontrados e encontráveis em toda a África. Nós passamos a considerar esses valores a partir de cada elemento e cada moral da história, vamos dizer assim, que eles nos trazem. E é isso que capta, e é isso que mais importa, é isso que mais interessa para nós. Vamos a eles. Ontem, dia 26 de dezembro, e todo dia 26 de dezembro, acende-se a primeira vela da Kwanzaa. Eu vou falar um pouco dessas velas mais adiante. Eu só adianto que essas velas se chamam Mishumá. A primeira Mishumá é acendida na Kinara, que é um candelabro onde se tem 7 velas, cada vela representa um dia. Então, a primeira vela acendida ontem, no dia 26 de dezembro, representa o primeiro valor africano e responde à pergunta da primeira celebração do porquê das pessoas estarem juntas naquele dia, de porquê as pessoas continuarem e permanecerem juntas nos dias seguintes, e do porquê sempre se procurar a união e o congraçamento em todos os outros dias do ano. Então, quando o líder da comunidade ou a líder da comunidade pergunta para a pessoa africana, eles fazem a pergunta, que é uma pergunta simbólica, que faz parte de um ritual. Agora eu não estou encontrando a expressão em Swahili. Toda a expressividade se dá em Swahili. Quando a pergunta Abarigani, quando se pergunta Abarigani, o que é que está acontecendo? O que é que está havendo? O que é que nós estamos a fazer aqui? Se responde no dia 26 de dezembro, no primeiro dia, ao se acender a vela negra, a vela preta, que é a vela que representa a nossa existência. A primeira resposta, que é a resposta dada no dia 26 de dezembro, é Umoja. Umoja é uma expressão em Swahili também, toda a expressividade é em Swahili, e ela quer dizer união. O que nós estamos a fazer aqui é nos unir. Isso é o primeiro princípio, esse é o primeiro Nguzo Saba. É o primeiro princípio, o primeiro valor africano é a união. Não só desenvolvido na panafricanidade, não só desenvolvido a partir do conjunto das pessoas do Ubuntu, mas a união ao Umoja, ela é uma própria condicionante do próprio espírito africano. Cada vez que você se encontra consigo mesmo enquanto pessoa negra de África, seja ela de qualquer região deste continente, você vai se encontrar com esse primeiro princípio Umoja. E esse princípio, acendendo a vela preta, a primeira das 7 velas, ele também quer dizer o seguinte: é o sentido que é entrar em união com a família, seja a nossa família biológica, vamos dizer assim, genética, mas também com a comunidade, com a raça, e se esforçar para que esses princípios de união nunca se percam dessa comunidade. Entendem? A nossa concepção de ser no mundo é uma concepção de ser juntos no mundo. Se nós podemos criar uma ontologia em termos de um vocabulário ontológico, nós podemos dizer que não somos ser no mundo, nós somos seres juntos no mundo. Nós somos seres em conjunto no mundo. Então a Umoja, a celebração do primeiro dia, necessariamente principalmente a essa união, a essa condição de unidade. Hoje, dia 27 de dezembro, nós temos o Kudichagulia. O nome é complexo, mas ele quer dizer uma coisa muito simples: a autodeterminação. E aqui eu tenho uma explicação que eu vi no Instagram Zauskush, que no Kemet, essa autodeterminação foi deificada, divinizada na figura do deus Nunteru Eru.
que é conhecido por conta do seu nome latinizado, Horus, que representa e simboliza a autodeterminação. É a primeira vela vermelha acesa das 3 velas vermelhas. As velas vermelhas representam a luta, a peleja, a guerra negra para existir, para resistir, para sobreviver em todos os momentos. E essa autodeterminação é uma responsabilidade em relação a nós mesmos no futuro. Nós somos os agentes do nosso próprio futuro. E isso é preponderante que isso seja dito. Isso é preponderante de ser dito. Percebem? É um criar e falar por si e não criar, fazer qualquer coisa que remeta a outra pessoa, a outrem. É o criar e falar por si. É um criar e responder por si. É um agir e responder por si. Nunca de forma irresponsável, de forma que nos faça perder a nossa própria identidade e a nossa própria responsabilidade para com o outro no nosso grupo. Isso é importante ser dito. Então, o dia de hoje é para isso. O terceiro princípio, amigas, amigos e amigos, que é o dia de amanhã, da primeira vela verde, que representa a esperança do povo negro no futuro, é o Udima, do dia 28 de dezembro, que é o trabalho coletivo e a responsabilidade coletiva. Eu tenho no dia de hoje o Kudikchalia, a responsabilidade por mim, e a partir de amanhã eu tenho a responsabilidade por todos os outros que estão comigo, perto ou um pouco mais distante, mas tenho essa responsabilidade coletiva. É a primeira vela verde, como eu vos disse, é construir em conjunto com a comunidade e resolver problemas em grupo. Eu vos disse na retrospectiva do Atzili Yango, que foi vinculado aqui também, até remeto vocês a ver o outro vídeo. Não adianta eu colocar as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas agruras acima da dor e do sofrimento do meu irmão, da minha irmã negre. Eu não posso me condicionar a colocar um eu antes de um nós. Como eu vos disse, faz parte da nossa essência essa união, a Umoja. Faz parte da nossa essência a Udima, essa responsabilidade coletiva. Eu faço com os outros, eu ganho com os outros, eu tenho os outros junto comigo. A Udima africana, que é no nosso dia de amanhã, da Kwanzaa, ela representa que eu não sou só. Eu não posso colocar o meu eu adiante de todas as outras questões que remetam ou que digam respeito ao coletivo. A minha função é a de ser um a mais. Eu vi uma expressão de uma grande e recente amiga, filha de Oxum, que eu sou de enxame, eu sou de colmeia, não trabalho só. Abelhas são assim, formigas são assim. São comunidades agregadoras que não funcionam com um indivíduo à frente, não funcionam com um daqueles indivíduos se sobrepondo ao outro e assim criando polêmica ou caos. A organização, a própria forma de organização da pessoa negra é em conjunto. Então eu tenho que trabalhar em conjunto. E todas as vezes que essas coisas descambam para um egoísmo, para uma vaidade, para uma satisfação de me aumentar o prestígio, aumentar o meu prestígio individual, e não levar adiante uma cultura, de não levar adiante um respeito pelo outro que está do meu lado, pode ter feito um ponto menor, uma pequena partícula, mas fez, e a própria existência dele é importante para mim, que é o Sawubona Sikoba, outro exemplo que falamos esse ano, né? Eu me importo com o outro e ele existe para mim, então ele faz parte também. O meu trabalho coletivo, ele se importa e ele diz respeito e ele faz também uma ideação daquilo que eu preciso quando ganho os louros, quando ganho os prêmios, quando ganho o bônus,
ou quando eu passo pelo ônus, pelo trabalho, pela dificuldade. Então tudo tem que ser em conjunto. Eu não posso plantar com o outro e colher só. Essa analogia fica bem interessante. Aquilo que eu planto em conjunto está em conjunto. A ideia de comunismo, de um comunismo africano, está aí. Ela é inerente à própria africanidade. Não é preciso uma teoria, não é preciso uma biblioteca, não é preciso uma bibliografia para que nós africanas e africanos, nos tratemos de forma comunitária, de forma coletiva. E isso se dá também por esse valor. É por isso que é um valor a ser celebrado amanhã. No dia 30 de dezembro, não, 29, aliás, hoje é 27, no dia 29 temos o quarto princípio, que é o Ujamaa, que é a economia cooperativa, que é uma vela vermelha, em detrimento da Udima, que é uma vela verde. Eles ficam se alternando até completarem as 7 velas. A economia cooperativa, a vela vermelha acesa, é a construção e os ganhos da comunidade através de suas próprias atividades. Eu faço e eu consigo ter depois de feito. Percebam que um princípio básico da cultura africana é a ação. Somos seres de ação. Nós não somos seres contemplativos, nós não somos seres ociosos nesse sentido. Nós somos seres de ação. Nós agimos no mundo. Nós sempre estamos agindo. Quando nós cultuamos, por exemplo, na cultura iorubá, Exu e Ogum, nós cultuamos a ação. Quando nós cultuamos Yansan, nós cultuamos a ação. Nós cultuamos o mover. Quando nós cultuamos Xangô, meu pai Xangô, nós cultuamos a ação. Quando nós cultuamos Oxóssi, nós cultuamos a ação. As águas de Oxum e Iemanjá se movem, ação. Então Oxumaré, ação, e assim por diante. Nós temos uma predisposição à ação. É princípio nosso agir. O africano, ele não é um ser de espera, ele não é um ser de aguardo, ele não é um ser que olha para o céu e espera as coisas acontecerem. Ele vai e faz. Isso é um princípio moral, é um princípio social, é um princípio político, de atividade. E isso é que nos rege, é isso que nos promove uma identificação, uma cultura mesmo africana. É por isso que o Ujamaa está aqui. É cooperativo. E nós agimos em conjunto. Se vocês verem a própria ação africana ao longo do tempo, quando ela é genuína e quando ela não é contaminada pelas influências europeias, eurocentradas, do norte global, nós percebemos que a nossa tendência é uma tendência à união, ao agir em conjunto e ao agir em respeito a uma comunidade. A pessoa africana nunca deveria agir, vamos dizer assim, porque às vezes age, a pensar apenas e única e simplesmente em si. Esse é um pressuposto interessante que nós temos que pensar mais. Então o Ujamaa lembra-nos isso. O que nós fazemos, o que nós plantamos, o que nós pensamos e colocamos em prática é o que nós vamos colher. Lembrem-se que aqui nós estamos a falar dos primeiros frutos da terra. Então a metáfora é sempre a de plantar, é sempre a de semear, e é sempre também a de recolher, de colher. Então o que se planta se colhe, e o que se planta em conjunto se colhe mais. Esse é o princípio africano da Ujamaa. O quinto dia, que e sim é o dia 30, é a Nia, é o propósito. Eu acho esse tema importantíssimo. Voltamos à vela verde da esperança, que é fazer da nossa vocação coletiva e construção e desenvolvimento da nossa comunidade, a fim de devolver ao nosso povo a sua grandeza tradicional e expandir a cultura africana. É isso o próprio estímulo e a própria célula motriz da Kwanzaa. A Kwanzaa traz isso, o resgate das tradições, da cultura e a expansão dessa cultura a partir do respeito, a partir da prática dessa cultura. Eu falar para filhas e filhos meus e dizer: é assim que se fazia na terra de onde viemos, na terra que está enterrado o nosso umbigo. É essa a nossa participação
amigas, amigos e amigos. Essa é a nossa principal missão na Terra. É desfazer o mito que nós somos escravos de nascimento, que nós somos escravos e menores e desiguais e inferiores, que foi plantado e que é semeado dia após dia no racismo. O que nós temos a fazer é justamente ter o propósito de levar isso a ser dirimido, isso a ser extinto. Nós somos elevados, nobres, filhas, filhos e filhos de reis, rainhas, grandes senhores e senhoras, grandes guerreiros e guerreiras. Sempre a nossa história está povoada de grandes rainhas africanas, de grandes reis africanos, de grandes deusas e deuses africanos. E esse é um dos motivos que nós temos para celebrar. Sempre. Nunca deixem de pensar em Nia como uma obrigação de cada dia, não só do dia 30 de dezembro, mas de todos os dias. Finalmente, no dia 31, o último dia do ano, no caso 2021, temos um banquete. Banquete propriamente dito. Eu vou dizer o que compõe esse banquete logo em seguida, que é o Kuumba, que é a criatividade. A ideia. Aí volta mais uma vez ao Ogunye, a questão da criatividade, da tecnologia, de mexer, de se mover, de criar, de planejar e efetuar e efetivar, sempre pensando no coletivo. Essas novas ideias para criar uma comunidade mais bonita. O objetivo é sempre a comunidade. Parte da comunidade para a comunidade. O simbolismo é esse, é um nós. E formam nós. Nunca esqueçam dessa expressão. E chegamos ao primeiro dia, o dia de reflexão, dia pós-banquete, o primeiro dia do ano, aquele dia que geralmente as pessoas vivem apenas, quando muito, a metade dele, mas que é muito sintomático, resume muito da Kwanzaa, que é o Imani, a fé, a crença. O Kumba, só terminando, é a última vela vermelha, e o Imani é a última vela verde, o último dia. É honrar os ancestrais. E é como eu vos disse, mesmo que nós tenhamos um conceito complexo de ancestralidade, mesmo que nós tenhamos um conceito muito rico e polissêmico de ancestralidade, eu tenho que honrar meus pais, minhas mães, meus avós, que são conhecidos e negros, negras e negros, mas eu tenho que honrar aqueles que foram divinizados, os Irumolês, os Elidás, os Nteru. Eu tenho que honrar todos os Loás, tenho que honrar os Vudus, os Egunguns, tenho que honrar o poder ancestral da Yami. Eu tenho que honrar muita coisa. Eu tenho que... E esse honrar é na minha prática diária. Não é só fazer orações, não é só cantar a essas potências ancestrais. Eu tenho que representar cada dia uma honra a elas, um respeito profundo, uma reverência de alma a essas pessoas, as mais velhos, as minhas mais velhas. Sempre é preciso se lembrar disso. Nós não fomos e nunca seremos feitos para pensar em nós exclusivamente. Se tem uma negra ou negro que seja individualista, ele está sendo contaminado na sua essência, ele está sendo movido por disposições e por culturas estranhas à africanidade. Um negro que só vê a si, que só vê o seu sofrimento, que só fala de si, é um negro que não está sendo propriamente negro. E como é que eu quero dizer com propriamente negro? É que ele está se anulando, ou foi anulado, ou ele ou ela, anulados justamente por essa influência individualista, capitalista, branca, patriarcal, colonial. Esse individualismo, essa meritocracia, essa disputa, essa competitividade não nos pertence. Nossas maneiras de ser não contemplam isso. Eu não posso abrir a boca e dizer eu sou o melhor nisso.
Nós somos os melhores nisso, porque eu aprendo sempre com meus mais velhos, com meus ancestrais, e sou porque eles são. Isso é um Ubuntu. Eu não sou porque eu acho que sou. Eu não sou o melhor, eu não sou o pior, eu não sou o mediano, o medíocre. Eu sou porque essas pessoas são. Isso faz parte da nossa construção. E Mani lembra isso. Honrar as tradições, honrar os ancestrais, as lideranças africanas de ontem e de hoje, celebrar os triunfos do passado, dignificar a grandeza do que nós sempre fomos e seremos e somos, e em tempos de adversidade lembrar dos tempos da bonança, da fartura, e buscar retornar a esses tempos. Isso é o Imani, a esperança de que isso volte e retorne a partir de lembrar do passado, mas nunca, amigas, amigos e amigos, sem deixar de agir no presente e no futuro. Nós somos, nunca esqueçam disso, seres de ação. E nós, não eu, única e exclusivamente. As pessoas africanas, nós passamos aqui por todos os princípios e valores africanos da Kwanzaa. Desde a Umoja, que é a união, passando pelo Kuria, que é a autodeterminação, pelo trabalho coletivo, passamos pela economia cooperativa, passamos pelo propósito, passamos pela criatividade e chegamos na fé. Pessoas africanas, independentemente de que credo sigam ou de não seguirem nenhum credo, têm esses valores propostos na Kwanzaa como valores primordiais. É isso que celebramos do dia 26 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Não há competitividade com uma festa de outra natureza, de outra ordem, com Natal, Réveillon, não há competitividade com isso. O que há é o resgate da cultura africana, da celebração africana, e que nós temos que sermos seres coletivos, seres de ação, seres que são nós, que se dão nós. Nós somos grandes culturas em desenvolvimento, e não vai ser a violência, o trauma da escravização que vai nos separar de tudo que nós fomos e que nós temos que ser. Nós temos a Kwanzaa, nós temos essa festa que une, que nos coloca a autodeterminação, que nos coloca a criatividade própria, a economia cooperativa, o trabalho conjunto, porque nós somos isso. Nos adoeceram, colocaram todos os tipos de mazelas de individualismo, mazelas de excessivo capitalismo, mazelas de baixa estima. Mas quando nós honramos nossos ancestrais, quando nós dizemos eu sou porque nós somos, e nós vamos lembrar e resgatar este passado, esta é a Kwanzaa, este é o elemento da Kwanzaa. E quais são os símbolos que a Kwanzaa tem? Os símbolos que a Kwanzaa tem são a enqueca, onde se colocam todas as coisas, a esteira, que é um elemento simbólico muito forte da religiosidade africana, do candomblé, da umbanda, e do batuque e de outras religiosidades. Nós temos o mazal, que são os frutos da terra, esses primeiros frutos da terra, que são nós temos as safras, os grãos, não é? As frutas, os vegetais, as plantas. Nós temos o candelabro, como eu falei, das 7 velas, a preta no centro, e de um lado as vermelhas e as verdes, que vão sendo acesas uma a uma, até serem apagadas no dia 1º de janeiro. Nós temos as velas propriamente ditas, que é a Mishumá. Nós temos a Muindi, que é o milho, que representa cada criança, cada fruto dessa comunidade, os frutos mais novos, que vão dar continuidade a essa comunidade. Para cada criança, uma espiga de milho. Nós temos o Kikombe Cha Umoja, que é uma taça onde se faz a libação feita pelos mais velhos. Se derrama água, suco ou vinho como propósito de união, por isso o Kikombe Cha Umoja. E a Zawadi, que são os presentes que se dão às crianças, que os pais dão aos filhos, que os netos, os avós dão aos netos, que os mais velhos dão aos mais jovens, para dizer que essa é uma
forma de auto-adquirir, de se autodeterminar e de se auto-evoluir. Então, para um resumo final, amigas, amigos e amigos, eu quero deixar uma mensagem de fim de ano, uma mensagem africana de fim de ano, que é: sejamos e respeitemos mais a nossa ancestralidade. Não adianta nós querermos aparecer como sendo aquele que é mais inteligente, aquele que brilha mais, aquela que tem mais sedução, aquela que tem mais sabedoria, aquela que se desenvolve mais, ou aquele que tem mais desenvoltura. Não adianta nós individualmente querermos ser ou a melhores, melhor ou a melhor. Nós só conseguiremos êxito diante de nossas tradições, respeitando os nossos ancestrais e as nossas culturas e costumes, quando nós formos um nós. É importante citar o Amadou Hantapeba quando ele diz que nós somos uma infinidade de eus. Eu sou um eu que vos falo agora, que era um eu diferente antes de começar essa live, que vai ser um eu diferente depois que essa live acabar. Nós seremos sempre uma infinidade de seres dentro de um ser só. Essa complexidade já é uma indução a um pensamento, um insight, a pensarmos como nós somos complexos. E quando nós de alguma forma aprendemos a ser mais e melhor, quando nós aprendemos a ser coletivamente. Como eu vos disse, nós não precisamos de nenhum ensinamento, de nenhuma doutrina, de nenhuma teoria escrita, de nenhuma palestra, de nenhum workshop que nos ensinem a sermos em comunidade, a praticarmos essa comunidade, a respeitarmos a natureza, a nunca extrair da natureza aquilo que nós não vamos precisar, de nunca boicotar o outro. A partir do momento que isso acontece, nós não somos mais africanos. Nós não somos mais africanos no sentido dessa união africana, tanto entre pessoas, grupos étnicos, famílias, clãs, quanto entre o nosso presente, o nosso futuro e o nosso passado. Lembre da Sankofa. Quando você, eu ou qualquer um de nós esquecermos quem nós somos ou que nós seremos, vamos voltar os nossos olhos para trás e ver de onde nós viemos, quem nos antecedeu, quem esteve aqui antes, quem esteve antes de nós. É preciso, acima de qualquer coisa, observar isso, amigas, amigos e amigos. Atentem para isso. Vamos celebrar Kwanzaa este ano e todos os anos de nossa vida. Vamos nos unir até no momento de celebrar e festejar, como vamos nos unir nos momentos de sofrer, nos unir nos momentos de chorar e nos momentos de rir. Isso é ser africano, isso é estar dentro da nossa africanidade. Muito axé a todos. Abarigani, Kwanzaa, Arendi. Amigas, amigos e amigos, eu vos desejo aquilo que tem de mais africano: colher. O que há de mais africano, o que há de mais próprio da cultura africana é colher. E não é a minha mão que colhe, não é a sua mão que colhe aquilo que foi plantado com carinho, com afeto, pensando no coletivo, pensando no propósito do futuro. As mãos que colhem são as nossas mãos. As mãos que vão aproveitar desse festejo do Kwanzaa são as nossas mãos. Não sou eu, individualmente, que quero me promover aqui. Não sou eu, não é você, não é um indivíduo apenas que vai fazer isso. Nós somos, porque somos em conjunto, nós que nos damos nós. Esse é o nosso propósito de existir. Então nunca esqueçam disso.
Nós somos porque somos nós. Eu desejo um fim de ano maravilhoso a todas, todos e todos, aos que viram, agradeço aos que estiveram aqui e aos que estarão depois, eu agradeço-os também. Estará em todas as redes do Atzili Yango. É a Kwanzaa, daquilo que nós falamos hoje, esse festival dos primeiros frutos da terra, que se faz desde o Kemet, desde o Antigo Egito, ou até, pode-se dizer antes disso, até a motivação do Ronald Karenga, no Maulana Karenga, de resgatar isso em 1966 até hoje. Então a Kwanzaa não é uma rivalidade com o Natal, o Ano Novo, como se quer dizer, eu já vi isso em muitos sites. A Kwanzaa é um resgate negro, da cultura negra. Então, eu vos desejo um Hareni, que é uma felicidade nós estarmos juntos. Vamos fazer juntos. Sempre. Vamos fazer juntos. Juntas, juntos. Axé, Otep. E até 2022.